E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Sostag de Física. E, cara, não para, né? Continuando com nossas revisões, né, para as provas de final de semestre nesse isolamento, estamos na ótica. Vamos falar sobre os raios notáveis nas lentes esféricas, né? Primeiro, vamos ficar atento ao conceito de uma lente delgada. Cara, o que é uma lente delgada? Delgada sugere fino, né? Quando eu coloco esse óculos aqui na frente, né? Ele tem uma lente. Quando eu tiro essa lente daqui, sai daí, né? Mano, essa lente aqui, ó, você olhando ela de perfil, ó, tá? Aqui é côncavo, aqui é convexo, né? Mas olhando ela de ladinho, cara, ela é tão fina que você não consegue ver se a borda dela, a beirada, é mais grossa ou mais fina que a parte central. Isso caracteriza uma lente delgada. Cara, em uma lente delgada, fina, nós temos ela convergente e divergente. Isso para lentes esféricas, né? E nós vamos combinar um símbolo. Quando a lente é delgada, muito fina, o símbolo que nós usamos para a lente convergente vai ser uma linha com duas setinhas apontando para fora. Se você ver duas setinhas apontando para fora, isso é o símbolo universal de uma lente convergente. Como assim? É aquela lente que quando a luz entra, os raios vêm paralelo, ela pá, vai fechar. Esses raios fecham, ela fecha a luz, não é isso? Essa setinha, né, as duas apontando para fora, está sugerindo que você está indo para a borda da lente e ela vai ficando mais fina. Isso é para lembrar, né, das lentes de borda fina. É só uma sugestão, né? Cara, ó, lente de borda fina, quando elas são mais duras, tem um índice de refração maior do que o do meio que envolve ela, elas são convergentes, né? Agora, não necessariamente isso aqui precisa ser uma lente de borda fina, tá? Nós vimos em aulas passadas, olha nos links das descrições abaixo que você vai entender. Viu, cara, uma linha com duas setinhas apontando para fora, isso pode ser um pedaço de vidro ou de plástico que vai fechar a luz. É o símbolo de uma lente convergente. Na mesma pegada, na mesma vibe, nós temos um símbolo para as lentes divergentes. Quando você ver uma linha e duas setinhas apontando para dentro, isso é o símbolo de uma lente o quê, cara? É o símbolo de uma lente divergente. Quando os raios entrarem paralelos, ela vai pá, abrir a luz. Então, depois do desvio, ela abre, né? Abre esses raios. Essas setinhas para fora sugerem que tu tá indo para a beirada aqui e, cara, ela vai engrossando, o caldo engrossa, né? Ou seja, cara, ela abre a luz, né? Cara, isso aqui tá para sugerir, ó, as lentes de borda grossa. Borda da lente mais grossa que a parte central. Lembrando que lente de borda grossa pode ou abrir ou fechar a luz. Tudo depende do seu índice de refração. Enfim, cara, as lentes elas possuem elementos básicos. Tá? Que tipo de lente seria essa? Isso aqui representa um vidro, um plástico, um material transparente que vai desviar a luz. Seria uma lente convergente, setinhas para fora. A lente ela vai ter a sua posição central, que nós vamos chamar de O, ou centro óptico dessa lente. Centro óptico pensa lá no meio da lente. Lembrando que isso aqui é um pedaço de vidro ou de plástico. E ela vai ter de um lado, à frente dela, quando você olha para a lente, você tem de um lado, à frente dela e atrás dela, que é bem relativo, né? De um lado e do outro dessa lente, você vai ter o que a gente chama de foco, F e F'. Onde você coloca F e F' não faz a menor diferença. Muitos livros colocam que de onde a luz vem, se ela vier de cá, isso é o foco objeto. Ah, atravessou a lente, vai para lá. Muitos chamam isso de foco o quê? Imagem. Mas isso não é muito relevante para a gente. Agora, essa distância do foco até o centro óptico, se eu multiplicar por 2, se eu dobrar, tá? Se essa distância de F até O, foi igualzinha essa daqui, eu pego essa distância do F até O e dobro. Esse ponto aqui é conhecido como ponto antiprincipal. Então, se eu pego a distância do foco até a lente e dobro ele, eu vou ter essa distância aqui, e esse ponto é chamado de ponto antiprincipal. De um lado, ponto antiprincipal objeto, de outro, ponto antiprincipal imagem. Mas isso não é muito relevante em questões de vestibulares e Enem. O que é importante? Cara, o importante é nós sabermos como que essas lentes vão desviar a luz que atravessa nela. Cara, a gente tem os famosos raios notáveis, igual você, são os notáveis, né? Os importantes que estão aí na correria estudando para adquirir um futuro melhor. Para uma lente convergente, cara, tá? Eu tenho alguns raios importantes, notáveis. O primeiro deles, quando eu vejo um raio de luz, ó,
entrando paralelo ao eixo principal da lente, quando ele entra paralelo, essa lente aqui, ó, setinha para fora, é uma lente que fecha a luz. Ela vai fechar, mas não de qualquer maneira. Ela fecha de tal maneira que ele passa pelo foco. Cara, é meio repetitivo. Paralelo pelo foco, paralelo pelo foco. Assim, quando a luz entra paralela, passa pelo foco. Paralelo pelo foco, paralelo pelo foco, paralelo pelo... Tá bom, né? Paralelo pelo foco, né? Hey, teacher, é fácil demais, né? Enfim, cara, esse raio notável é importante. Nós usamos ele direto para a construção das imagens. Então, repete mais uma vez. Quando a luz entra, paralela ao eixo principal, pá, depois do desvio, ela passa pelo foco da lente convergente. Olha para esse exemplo aqui que está ilustrando o caso anterior, numa lupa. Cara, é possível esse cara aqui até queimar essa tola de madeira. Os raios que vêm paralelos estão se encontrando aqui nesse ponto. Se eles são paralelos ao eixo principal, isso aqui é o foco principal da lente. Se são outros raios paralelos, né, não ao eixo principal, isso aqui seria um foco secundário. Um bom exemplo disso aí é você usar uma lupa para queimar alguma coisa. Dentro dos nossos olhos, você tem uma lente poderosíssima, convergente, que fecha a luz, que é o o cristalino do seu olho. E ele pega a luz de tudo quanto é lado e concentra bem na sua retina, não é assim? O seu cristalino ele fica o dia inteiro trabalhando, né? Cara, é o dia inteiro. Cara, você olha para perto e para longe, as coisas aproximando, afastando, o foco dele fica toda hora mais perto ou mais longe da lente. Então, quando a luz entra paralela a uma lente convergente, passa pelo foco. O segundo raio notável é o contrário. Se eu colocar a luz entrando pelo foco, pá, sai paralelo. É o contrário. Então, quando ela entra paralelo, sai pelo foco. E quando ela entra pelo foco, sai paralelo. Então, entra paralelo, passa pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, né? We will rock you. Nossa, aí. Mas, cara, o contrário vale. Repete de novo. Quando eu vejo a luz entrar pelo foco, paralelo, né? Então, ela vai sair paralelo ao eixo principal. Cara, numa lanterna é um bom exemplo. Eu tenho uma lâmpada aqui atrás, né? Cara, ó, esses raios aqui estão dispersando, né? Mas esse feixe aqui, ó, tá mais ou menos paralelo, né? Se eu tenho uma lente convergente aqui e a lâmpada está no foco, os raios que saem dessa lâmpada e passam pelo foco, depois que eles atravessam a lente, eles saem em paralelo. Eu tenho um feixe paralelo aqui. Cara, o terceiro raio notável é o mais difícil de todos. Esse aí vai precisar de transferidor, equipamento de desenho, compasso. Quando a luz entra alinhada, passando pelo centro óptico, ela não desvia. Ela segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ela mantém a sua trajetória. Então, quando a luz entra pelo O, sai na mesma direção. Ela não sofre desvio. Agora, o último raio notável para a lente convergente é quando a lente entra passando pelo A, pelo antiprincipal. Se ela passa pelo A de um lado, ela vai passar pelo A do outro. Entrou no A de um lado, pá, depois do desvio, sai passando ou alinhada com o A do outro. Então, ela passa pelo A de um lado, passa pelo A do outro. Se ela entra pelo ponto antiprincipal objeto, sai passando pelo A do outro lado, pelo antiprincipal imagem. Cara, se ela passa pelo A de um lado, sai passando pelo A do outro. Agora, cara, nas lentes divergentes é mais ou menos a mesma pegada. É mais ou menos uma lógica. O diferencial aqui é que essa lente vai abrir a luz. Olha, eu tenho duas setinhas apontando para dentro. Então, é uma lente que vai abrir a luz. Quando a luz entra paralelo... Não, peraí, não é pelo foco, não. Ela vai sair alinhada com o foco. Então, ó, tchuc-tchuc, tchuc-tchuc. O que vai acontecer? Ela vai abrir, então você vai fazer ela desviar para cima. Só que ela não abre de qualquer jeito. Ela vai o quê? Entrar paralela e vai sair alinhada com o foco. Então, quando ela entra paralela ao eixo principal de uma lente divergente, ela sai alinhada com o foco. O reverse também vale, né? Se eu vejo a luz, ó, entrar paralelo pelo foco. Não, ela sai alinhada com o foco. Segundo raio notável, vamos lá, meninas, tá muito fácil, né? Quando eu vejo a luz, cara, ó, o que está acontecendo com esse raio?
Galera, ó, continua, segue aqui, ó, segue o baile. Se não tivesse a lente, ó, né? Ah, se não tivesse a lente, ela continuaria e passaria pelo foco. Quando ela entra alinhada com o foco, ela sai paralela ao eixo principal. Paralelo pelo foco, paralelo. Então, se ela entra alinhada com o foco, sai paralela. Então, quando a luz entra alinhada com o foco, uma lente divergente, ela sai paralela ao eixo principal. Então, não esquece, hein? Paralelo pelo foco, paralelo. Se ela é paralelo pelo foco, paralelo. Tem que ficar repetindo, né? Cara, se ela entra alinhada com o foco, mano, ela não vai passar no foco. Ela, se não tivesse a lente, ela passaria. Ela sai, ó, pá, alinhada, né? Sai, aliás, paralela ao eixo principal. E segue o baile, meninos, o mais difícil, o mais temido. Quando eu vejo a luz passar pelo centro óptico, para, né, papai? Quando ela passa pelo O, ela não desvia, mantém a sua trajetória. Então, sempre que eu ver a luz, ó, passando pelo O, segue o seu caminho. Sua trajetória não é alterada. Dos casos que nós temos, o mais chatinho é esse, tá? Quando eu vejo a luz passar, né, a incidir em uma lente divergente, cara, o que esse raio de luz está fazendo, hein? Ó, tá entrando aqui, ó, né? Se eu continuar com ele, vou fazer o prolongamento, ó, tá vendo? Ele está alinhado com o A. Se ele entra alinhado com o A de um lado, ele sai alinhado com o A do outro. Cara, essa lente é uma lente que abre a luz, ela vai desviada para cima. Você vai desviar para cima de qualquer maneira? Ela vai ser desviada para cima, vai abrir a perninha de tal maneira que ela sai alinhada com o A. Então, de novo, melhores momentos, se ela entra alinhada com A, sai alinhada com A do outro lado. Então, cara, quando a luz entra alinhada com o ponto antiprincipal de um lado, ela sai alinhada com o ponto antiprincipal do outro. Cara, em vestibulares, em provas, você vai fazer o seguinte, ó, ela entrou, continua. Ah, tá alinhado com A. Ela vai abrir a perna, ó, setinha para fora, abre a perna. Eu vou abrir de qualquer maneira? Não. Eu vou abrir de tal maneira que ela vai alinhar com A desse lado. Então, ela sai alinhada com A do outro lado. Então, meus queridos, esses são os raios notáveis e vão te permitir construir as imagens formadas por uma lente delgada convergente ou divergente. Aquele abraço.